Parecia até filme de ficção científica. Conversão da água em comida. Mas a revolução alimentar chegou, trazendo com ela a carne artificial. Isso vai mudar tudo. Apesar das crescentes preocupações com o impacto ambiental da indústria da carne, cerca de 1/3 de nossas calorias provém da carne. Embora o vegetarianismo e o veganismo estejam se tornando cada vez mais descolados, menos de 5% da população atribui a essas dietas. Mas uma coisa pode estar mudando isso. As opções artificiais de carne e a carne cultivada em laboratório são inovações que podem afetar potencialmente a indústria da carne. Com base no número de startups neste campo, uma indústria em expansão de carne sem carne pode muito bem estar no horizonte. Em 2013, o mundo assistiu a críticos de comida provando o primeiro hambúrguer produzido em laboratório. Extraído de uma placa de Petri e frito na frente da mídia, era prova de que era possível cultivar carne segura e comestível sem abater um único animal. Mas levaria 2 anos e mais de $300 mil para produzir. Desde então, o custo de produção desta carne de alta tecnologia diminuiu. Em janeiro de 2016, uma empresa chamada Memphis Melts produziu uma almôndega culta por cerca de $1.000. E hoje as empresas iniciantes e organizações sem fins lucrativos estão trabalhando em outros produtos animais cultivados em laboratório, incluindo carne de porco, frango, peru, peixe, leite, ovos brancos, gelatina e até couro. Mark Post, o cientista holandês que criou o hambúrguer de $300 mil, acredita que seria possível fazer versões melhoradas dos hambúrgueres por $10 cada, se a sua tecnologia pudesse ser escalada ao nível de um processo industrial de alimentos. Então, quanto tempo teremos que esperar até conseguirmos comprar carne artificial, como salsichas e bifes, em nossos supermercados? Será que eles vão ter o gosto da coisa real e alguém realmente vai comprar? A carne cultivada em laboratório vem em muitos outros nomes: carne cultivada, carne limpa, carne in vitro, carne sintética. E é produzida pelo crescimento de células musculares em um soro nutritivo e incentivando-as a formar fibras musculares. Produtos animais mais simples, como leite artificial ou clara de ovos sem galinha, podem ser criados por leveduras que foram geneticamente alteradas, para produzir as proteínas encontradas no leite ou nos ovos, que são então extraídas e misturadas nas quantidades certas. Usando a agricultura celular, os cientistas podem cultivar carne artificial com características de uma combinação de animais, ou aprimorar a carne cultivada em laboratório com gorduras, vitaminas ou vacinas mais saudáveis. Por enquanto, está em andamento a fabricação dos primeiros produtos à base de carne cultivados a preços acessíveis. A necessidade de encontrar alternativas credíveis à carne tradicional é urgente. Hoje vimos uma prova pela primeira vez no planeta de que é possível fazer carne através de células retiradas de uma vaca e não produzidas dentro dela. A pecuária ocupa uma enorme quantidade de terra e água por caloria dos alimentos, em comparação com as culturas, e em termos de emissões de efeito estufa. É tão ruim quanto a queima de combustíveis fósseis, segundo a ONU. O aumento da renda nos países em desenvolvimento significa que mais pessoas estão comendo carne do que nunca, reduzindo a quantidade de terra disponível para as colheitas necessárias. Então, quando poderemos comprar carne sem animais? Os laboratórios de ramificação de Post esperam ter produtos com preços competitivos até 2021.
Em termos de vendas comerciais, eu diria em 4 anos a 5 anos, diz Post. Ainda será um hambúrguer um pouco caro, em torno da marca de $10, mas alguns anos de produção comercial e o preço começará a cair ainda mais. A ciência por trás do cultivo de carne sem animais é bastante simples. O crescimento das células que formam carne cultivada não é muito diferente de outros métodos de cultura de células. O processo começa com algumas células satélites, que podem ser obtidas a partir de uma pequena amostra de músculo retirado de um animal vivo. Estas são células-tronco, que podem se transformar em diferentes células encontradas no músculo. Apenas uma célula poderia, em teoria, ser usada para cultivar uma quantidade infinita de carne. Quando alimentadas com um soro rico em nutrientes, as células se transformam em células musculares, dobrando em número aproximadamente a cada poucos dias. Depois que as células se multiplicam, elas são encorajadas a formar tiras, assim como as células musculares formam fibras nos tecidos vivos. Essas fibras são presas a um andaime tipo esponja, que inunda as fibras com nutrientes e as estica mecanicamente, exercitando as células musculares para aumentar seu tamanho e conteúdo de proteínas. O tecido resultante pode então ser colhido, temperado, cozido e consumido como carne processada desossada. O desafio que Post e outras pessoas enfrentam no campo é melhorar o processo. Cultivar células industrialmente requer um grande bioreator, um barril de alta tecnologia que pode fornecer as condições perfeitas para o crescimento, mas também o movimento e a estimulação para exercitar as células. O maior bioreator existente capaz de fazer isso tem um volume de 25 mil litros. Cerca de 1/100º do tamanho de uma piscina olímpica, que, segundo Post, poderia produzir carne suficiente para alimentar 10.000 pessoas. É provável que muito mais destes seriam necessários para criar uma planta viável de processamento de carne. Uma ideia alternativa é incentivar as lojas e restaurantes a cultivar sua própria carne em menos escala. Outra questão é o soro rico em nutrientes, que alimenta as células. O soro sanguíneo dos fetos de vitelos, embora em teoria seja fácil de encontrar, pode minar a finalidade da carne criada em laboratório, já que envolve o abate de vacas grávidas. Conseguir um sabor e uma textura que rivalizem com a carne real parece ser a parte mais fácil. Embora um comentário dos críticos que provaram seu hambúrguer original e disseram que estava um pouco seco, Post começou a cultivar células de gordura e tecidos de vacas, que adicionam umidade quando misturados com as fibras musculares. Ele também descobriu que morrer de fome nas células de oxigênio pode aumentar a quantidade de proteínas que dão sabor no produto final. Mary Gibbons, pesquisadora da Universidade Estadual da Carolina do Norte, que trabalha na produção de carne cultivada, diz que não há limite para o que os cientistas poderiam fazer com o sabor. Não há dúvida que os produtos cultivados podem ser manipulados para obter um bom sabor. É apenas um caso de quais produtos químicos reagem com o seu paladar, diz ela. Ela acha que as carnes cultivadas podem eventualmente ser até mais saborosas que a carne tradicional, embora acrescente: no momento a prioridade é produzir proteínas comestíveis em larga escala. Então depois você pode trabalhar nos componentes de sabor. A primeira safra de produtos de carne cultivada assumirá inevitavelmente a forma de hambúrgueres, pepitas e outras carnes processadas. No curto prazo, com produtos de carne cultivados mais básicos, previsto para estar prontos na virada da década, uma questão maior pode ser se as pessoas estão prontas para comer as coisas. Alimentos geneticamente modificados, GM, ainda são desconfiados por muitos. As pessoas sempre serão extremamente sensíveis sobre o que está no seu prato.
Apesar das justificativas ambientais e de bem-estar da carne cultivada, o pensamento de ser um hambúrguer vindo de um laboratório e não de uma fazenda é uma ideia estranha. Mas se a carne artificial cumprir com sua promessa de se tornar a maneira mais ecológica, segura, barata e ainda mais saborosa de comer carne, o conceito de criar animais aos milhões para abater pode rapidamente parecer muito mais estranho. Algumas pesquisas sugerem que esse tipo de carne pode chegar às prateleiras dos mercados em 2021, com um preço de $10, quase R$ 5 por unidade. Filho, pode me dizer que isto está sob controle e que não vai terminar em desastre? Tá tudo sob controle e não vai terminar em desastre. E você, o que acha disso? Você comeria carne, leite, ovos feito em laboratório? Deixe seu comentário.